apresenta Educação em Debate. Olá, tudo bem com você? Mais um Educação em Debate aqui na tela da Educa TV, mas o programa de hoje é especial. O tema é o seguinte, já anota aí, saúde mental e uso disso aqui, de tela. A gente vai falar um pouquinho sobre a dependência digital. Hoje em dia, vivemos conectados, não é mesmo? Desde a hora que a gente acorda até o momento em que a gente consegue desligar, que é a hora de dormir. Mas tem aquelas pessoas também que acordam de madrugada só para mexer no celular, por exemplo. As telas ajudam muito a gente, não é mesmo? Ficamos informados, a gente se entretém, encontra todo o conteúdo que a gente quiser e na hora que quiser, no celular, por exemplo. Só que ao mesmo tempo que essa tecnologia, esse mundo digital ajuda a gente, tem também a dependência. A gente fica mais acelerado e tem até o vício nas telas. Pela primeira vez na história, não desligamos mais. O tempo todo somos puxados por alertas, mensagens, vídeos que nunca acabam. E é nesse cenário que surge uma pergunta urgente. Até que ponto o uso das telas está afetando nossa saúde mental? Ansiedade, problemas de sono, isolamento, queda de produtividade e até sintomas de abstinência já fazem parte da rotina de milhões de pessoas. A chamada dependência digital deixou de ser apenas um termo moderno e tornou um desafio real, especialmente entre crianças e jovens, mas atingindo cada vez mais todas as faixas etárias. Segundo o IBGE, em 2024, 88,9% da população brasileira com 10 anos ou mais tinha um celular para uso pessoal. Isso são cerca de 167,5 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento da Bain & Company, os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas e 13 minutos conectados por dia. Uma parte significativa desse tempo é dedicada às redes sociais, 3 horas e 37 minutos por dia em média. Apesar desse uso alto, 28% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de reduzir o tempo de tela, citando como motivos a distração, o impacto na saúde e bem-estar e a culpa por passar tanto tempo conectadas. A chamada dependência digital deixou de ser apenas um termo moderno e se tornou um desafio real, especialmente entre crianças e jovens, mas atingindo cada vez mais todas as faixas etárias. Educação em Debate especial de volta aqui na tela do 12.2 da sua TV aberta. Lembrando que a sua participação, a sua companhia e audiência é muito importante. E se quiser ver algum tema aqui no nosso programa, é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que a gente vai atrás desse tema para você tirar todas as dúvidas. E voltando ao assunto de hoje, como eu disse no bloco anterior, a gente vai falar sobre o seguinte tema: saúde mental e o uso de telas, a dependência digital. Algo que interessa a todo mundo, até porque desde criança a gente já sabe que tem uma ali com o celular na mão, né? Ou é desenho, ou é joguinho, desde a criança até os mais velhos, né? O que tudo isso pode acontecer com o nosso cérebro, com o nosso corpo. Quem vai falar detalhadamente sobre tudo isso e muito mais é a psicóloga que está aqui comigo, a Gláucia Luiz, ela que veio falar pra gente sobre esse tema tão importante. Mas antes de detalhar, Gláucia, eu queria agradecer a sua participação nesse Educação em Debate especial para falar desse tema, né, que é de interesse geral. Eu que agradeço o convite, né? Fico bastante feliz de estar aqui, principalmente para tirar dúvidas, né, sobre esse fato das pessoas hoje viverem com o celular na mão, né? Até porque você atende constantemente pessoas, né, que estão já com essa dependência digital, Gláucia. Isso, hoje tem chegado bastante, vários, principalmente adolescentes, né, com problemas, sim, agravados de ansiedade pelo uso excessivo
tanto de redes sociais quanto de mesmo o tempo todo esperando, né, mensagens, que no caso o WhatsApp, ou seja, vivem demais conectados, não é? Então, para a gente começar a entender, você citou um pouquinho de WhatsApp, rede social, né? A gente tem os vídeos que chegam para a gente a todo momento. O porquê existe esse fascínio, né? Com tela, o mundo digital, por que fascina tanto a gente, desde criança até os mais idosos, né? Eu tô com o celular na mão porque eu tô com o roteiro do programa aqui, mas sem ele fica difícil de fazer, né? Sim. Por que a gente é tão dependente disso aqui? Na verdade, porque nós recebemos e somos estimulados o tempo todo, né? Quando nós estamos com ele. Então, o grande fascínio está na quantidade de estímulos que nós recebemos, que na vida comum, no dia a dia fora da tela, a gente não é bombardeado por imagens, por sons, né? Por uma vastidão de fatores, né? Que chegam para os nossos olhos e rapidamente trazem, né, vão ao encontro de um determinado prazer, né? Então a gente vai sendo bombardeado de algo que vai ser bom. Então eu vou receber vídeos, né, ou de animais ou de crianças, e aquilo aparentemente vai me deixando feliz, né? Ou seja, aquilo vai me deixando, né, de certa forma preso, vinculado a um prazer, né? Então isso a gente chama que vai ativando algo que é um sistema de recompensa que faz com que fiquemos ali vidrados. E quanto mais eu fico ali, mais eu vou recebendo aquele estímulo. Então, por isso que normalmente, né, quando você pede para alguém sair da tela, que fala, só mais um pouquinho. E aí passou meia hora, né? Então, isso é um grande sintoma, um grande sinal de que, né, você está sendo absorvido pelaquela multiplicidade de estímulos que estão ali dentro. Você disse aí, a gente recebe muitos estímulos, né? Toda hora chega conteúdo. A gente consegue ter uma dimensão em números do que isso significa? Olha, se a gente pensar, em termos de tempo de tela, não é o que a gente tem no Brasil, nós estamos aí em segundo lugar no mundo, não é? Acima da média, a média mundial é em torno de 6 horas, né, diárias, aí semanais, e a gente tem hoje no Brasil 9 horas, né? Então eu já tive casos de adolescentes com quem eu falei que 13 horas, né? Então principalmente aos finais de semana. E aí você não imagina, né? Num dia de 24 horas, se a pessoa ficou 13 horas na tela, o que ela fez, né? Então assim, e quando você conversa com esses adolescentes, principalmente, o que se tem é isso, né? Daquilo tudo que ele viu, daquilo tudo que ele recebeu, nada ficou exatamente, porque foi um conjunto de, normalmente, né, os vídeos curtos que vão capturando a atenção, e é isso que se quer, né? Aqui é a sua atenção, quanto mais tempo você ficar ali, esse é o processo, né, com que as redes trabalham. Ela busca tudo para você ficar captado, né? Acho que essa é a palavra é a captação e engajamento. Então, quanto mais você ficar ali vidrado, né, mais quem está ali do outro lado ganha. Então, por que esse monte de estímulo, né? Seja por influenciadores, seja de empresas, o que for, né? O que eles querem é quem é que vai ser mais atraente para te capturar. Então, é muito diferente do mundo, né? Esse mundo que a gente vive fora da tela, que é isso, você tá, né? Nada é tão uau. Agora, se tá na rede, se tá, né, no YouTube ou, né, no Instagram, eu tenho que ser uau, né? Eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que ter um momento para você ficar ali, né? E eles são especialistas em calcular quanto tempo você ficou ali, o que mais chamou a sua atenção, para que você receba só aquilo que te prende ali, né? Quando a gente fala desse mundo digital, é algo fascinante, é algo que prende, é isso que eles buscam, então. É isso que eles buscam. E quanto mais você atender a isso, ou seja, né, o fascínio tá nessa multiplicidade de sensações que você tem. Então você está vendo, ouvindo, não é? Ao mesmo tempo você pode sentir, né? Você dá risada,
aí você sente o desejo de compartilhar, e aí você quer já mandar para alguém, e aí você recebe. Então, o que mais as pessoas reclamam hoje, nossa, eu só recebo, né, Reels dos meus colegas. Então, as pessoas não se falam, porque elas só mandam Reels. Elas mandam vídeos, e isso vai fazendo com que você fique, né, porque é um mundo, aspas, deslumbrante nesse sentido. Imagina você toda hora tá recebendo um conteúdo que é legal. Se você comparar, né, com a vida, você pega trânsito, né, você vai se agradar em vários momentos, em várias situações do dia a dia, e na rede, na vida digital, não. Né? Então, assim, a não ser que você tenha, né, alguns, a gente, claro, nós temos problemas também, aí no caso, né, de cyberbullying, algumas coisas que também hoje estão sendo, né, inclusive é crime hoje, né, esse tipo de atitude, mas no geral o que a gente tem é um universo muito sedutor para todos, não é só para o adolescente mais, porque ele está se formando, né? Então, se a gente pega a criança que ainda, né, antes do adolescente, tem ali toda a sua, está toda aberta, né? Estaria toda aberta à descoberta do mundo, ela está ali enquadrada, né? Numa tela, recebendo estímulos, e faz o que com aquilo? Né? Então, assim, ela tem pouca ação, ela só quer ficar ali. Tá? Então, assim, a gente tem hoje muitas evidências de que quanto mais tela, menos interação social real. Quanto mais tela, mais possibilidade de problemas de linguagem. Faltam palavras, porque eles, né, o que eles veem é isso, é música, é som, né, é dança, é um ritmo que a vida não tem, né? Então, assim, você vai para se a gente pensar na escola, você vai para uma aula, né? Ninguém vai dar, né, o duplo lá para o professor, velocidade do professor, daí o professor não é atrativo, a aula não é atrativa, ou seja, começa a haver, né, essa ideia de que aquele mundo é o mundo em que deveríamos viver, né, esse mundo que tem que ser tudo uau, né, ou seja, eu preciso para existir, e é muito importante porque há uma ideia muito falsa de que você está se construindo, mas na verdade você está só assistindo e a sua vida está parada, porque você fez o quê em 9 horas? Né? Você fez o quê em 6 horas online? Então, acho que essa é uma grande questão. Né? Tem uma pesquisa que saiu agora em outubro, né, da TIC Kids Brasil, que mostra que a gente tem no universo de crianças de 9, né, a 17 anos, crianças e adolescentes. Nós temos 96% dessas crianças que já estão nas redes, ou seja, elas já vivem com esse aparelho, né? E a gente, né, a pesquisa também indicou que o que elas fazem, além de buscar conteúdo, elas buscam muito, né, influenciadores. Então a gente também tem uma nova geração aí, que a gente ainda não sabe como é que vai ser o futuro, mas de pessoas formadas por este grupo, né, que são influenciadores que dizem normalmente o que eles querem ouvir, né? E com isso começam a surgir problemas. A gente acha aí, né, que esse mundo digital, a gente falou, né, citou a palavra fascinante, né, que é atraente. Quando tudo isso começa a dar problema, é quando começa a afetar a nossa saúde? Como a gente diagnostica? Isso. A gente vai principalmente identificar quando, né, sair dali começa a virar um problema. E quando estar ali, ou seja, eu quero estar mais vivendo aquela vida digital do que a vida real. Então, quando eu começo a perceber, né, que eu vou, por exemplo, tinha programado ficar, né, 30 minutos, não consegui. Né? Então, quando eu vou tentando diminuir, isso começa a estabelecer, eu tenho um indicador de problema. Né? No caso de criança e adolescente, quando os pais percebem mudanças de humor, porque é muito suscetível,
A gente tem hoje já pesquisas mostrando o quanto redes como o Instagram são muito prejudiciais, principalmente para as meninas, problemas mesmo de disformia, de não reconhecimento do próprio corpo, então, né, e isso vai fazendo com que haja, claro, né, haja comparação. Então, compara o corpo, meu corpo não é como aquele, compara o nariz, compara tudo, né, e a vida, né, ou seja, aquela vida que eu gostaria de viver. Então, a gente vai tendo sinais, né, tanto de ansiedade quanto, né, em alguns episódios até indicações de uma tristeza que pode vir a ser uma depressão por conta disso. Então, você pegando o seu gancho, pesquisando sobre esse tema, tem o termo nomofobia, que é a dificuldade ou angústia de ficar sem acesso a esses dispositivos. Então, a gente tem um novo termo. Sim, e a nomofobia a gente acabou de perceber muito a partir da lei, né, que foi colocada esse ano para as escolas, que é o, né, zero celular nas escolas. Então, a gente teve vários casos de crianças e de adolescentes que necessitaram de pedidos aí, né, buscas, relatórios para psicólogos. Então, essa foi uma demanda que os psicólogos receberam para fazerem, né, documentos aí que você justificasse que o adolescente tinha que estar com o celular, para você ver o quanto sintomático é, ou seja, com risco de crises de ansiedade, a criança tinha, ou o adolescente tinha que estar com o celular à vista. Então, assim, esse é um indicador de um sintoma bastante preocupante, ou seja, se eu não consigo me desvincular deste aparelho, isso significa que eu estou, né, extremamente dependente dele, né? Então, assim, e aí formas de burlar foram aparecendo também, que você também vai identificando como outro sintoma, né? Toda vez que vai se colocar essa regra, excesso de irritabilidade, ou seja, né, há relatos de casos de fúria mesmo, né, de extrema raiva contra qualquer medida que limitasse o uso. Então, é isso que a gente tem visto, né? Então, assim, além de toda essa tirar o celular, traz outros, né, fatores aí, outros sintomas que vão indicar, né, uma dependência. A gente não tem ainda um DSM, o DSM não traz, né, dependência do celular. Isso vem sendo colocado, né, pelas pesquisas aqui no HC, nas clínicas, né, no IPQ da USP a gente tem um ambulatório de dependência digital, de dependência tecnológica, e então isso vem caminhando para uma entrada. Mas o que a gente tem hoje é só dos jogos, né? O disorder game, que é um transtorno do jogo. Mas a gente ainda não tem esses termos todos ainda colocados dentro do DSM. Mas já são indicadores de que isso trará, provavelmente no próximo DSM, a gente já vai ter isso incluído lá. A pessoa percebe que ela está dependente ou quem é de fora que acaba percebendo, Gláucia? Normalmente a queixa é de quem está de fora. E isso acontece entre casais, né? Então você também chega ao consultório queixa de casais que, né, ou a esposa ou o marido não sai do celular, e aí o relacionamento também não há linguagem, eles não conversam mais. Então, a grande questão do celular é essa, né? É o paradoxo entre uma ferramenta que seria de comunicação, que limita a comunicação entre as pessoas no tempo real, né? Então, acho que isso vem quando a pessoa percebe ela mesma, ela pede ajuda. Então, alguns adolescentes que percebem isso, né, pedem ajuda, pedem para ir para terapia. Mas normalmente é a pessoa, né, quem está incomodado com aquilo.
Glaucia, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Eu ainda tenho muitas perguntas para você, que é algo que rende, né? Porque interessa a todo mundo e a gente acaba, de um momento ou outro, sendo afetado por esse uso de telas, né? Tem dia que usa mais, tem dia que usa menos, é difícil fazer esse controle. Mas então, a gente vai detalhar ainda, tem muito assunto para eu falar aqui com a Glaucia. Para você de casa também, não saia daí. Eu só vou chamar um rápido intervalo, só para a gente tomar uma água aqui. Coisa rápida, porque a gente continua falando sobre esse tema no próximo bloco do Educação em Debate. Não saia daí. Educação em Debate. Viaje no tempo com filmes que marcaram gerações. E mais, fique por dentro de curiosidades dos bastidores. Toda sexta-feira, às 15h. Educação em Debate. De volta com a Educação em Debate especial. Hoje a gente está falando sobre essa dependência digital que tem aumentado a cada dia. E para detalhar esse assunto, a gente está aqui com a psicóloga, a Glaucia Luiz. Glaucia, para a gente voltar ao assunto, você citou que o Brasil é o segundo lugar, né, no uso de tecnologia. A gente aí tem mais de 9 horas por dia que o brasileiro fica em média, né? No celular ou no computador, enfim, usando telas. Tem alguma pesquisa, tem algum relato do que a gente está procurando? O que a gente fica tanto, né, usando as telas? O que a gente busca? O que o brasileiro em geral busca? A gente tem agora, né, essa pesquisa que eu citei anteriormente da TIC Kids, aponta que a maioria é isso, vai fazer uma pesquisa, né? Então, esse grupo, né, que é dos 9 aos 17, pesquisa escolar, mas a gente também vem caminhando agora bastante para o uso da inteligência artificial, né? Então, também estamos aí com um bom índice de uso, né, e aí, principalmente em relação às questões relacionadas a comportamentos ou à saúde mental. Então, né, uma busca de ajuda, isso também tem aparecido nas pesquisas em relação ao Brasil, que a gente tem um grupo, né, de pessoas buscando informações sobre saúde mental ou sobre como lidar com ansiedade, né, principalmente na inteligência artificial. E assim, uma curiosidade, né? Quando se tem pesquisas no uso de tecnologia, de tela, até de dependência, o Brasil sempre aparece ali no topo, né? A gente está ali mais dependente, utiliza mais. O que o brasileiro tem? Por que a gente está sempre no topo aí das pesquisas do mundo todo? Olha, primeiro a gente tem diferentes realidades, não é? E isso também coloca o nível, a gente tem um país que também está no ranking aí da ansiedade, né? Então, dos transtornos de ansiedade, o que significa que as nossas condições, aí a gente pode entrar em vários setores, né, fazem com que nossas condições indiquem, ou seja, a gente tem uma grande ansiedade em relação ao futuro, em relação às questões da violência, em relação, né, ao que vai, ou seja, a nossa vida no geral. Então, ao trabalho, isso também nos coloca aí à frente, né, do país como, né, país que está lidando com, né, altos índices de ansiedade, né, de transtornos de ansiedade. E essa ansiedade pode ser piorada pelo uso de telas. Isso, a ansiedade pode ser bastante, né, acentuada por conta do uso de telas, porque essa ideia, né, você citou a nomofobia, mas a gente também tem o FOMO, não é? Que é o medo de você perder alguma coisa. Então, o medo de você perder alguma informação. Então, uma pessoa que se dispõe, por exemplo, a ficar, né, hoje eu vou ficar a tarde toda sem acessar nada. Ela vai, com certeza, começar a sentir, né, uma ansiedade de o que eu perdi enquanto isso, né, enquanto eu tomei essa atitude. Que também já foi comprovado que somente a presença do celular, se você tiver com o celular desligado, né, mas ele estiver aqui, se a gente tivesse com o celular aqui,
com certeza, na nossa conversa, né, um pedacinho aí da minha atenção estaria voltada lá. Se alguém tentou falar comigo, meu celular está desligado, ou seja, nós temos, né, e isso vai causando em você, né, essa preocupação que até então não existia, né, de saber o que aconteceu enquanto você estava, aspas aí, né, incomunicável. Então, algo que nós não tínhamos, né? Então, acho que a grande questão é que ele vai, né, o celular, no caso, né, essa tecnologia, ele vai trazendo pra gente um senso de urgência. Então, você tem urgência em falar com alguém, você tem urgência em passar uma informação, você precisa saber, né? Pode ver que as notícias, assim, né, os sites de notícias, eles ficam buscando notícias para serem atualizadas a todo segundo, mas que nem aconteceram, né? Às vezes a notícia não é nem um acontecimento, a notícia é uma possibilidade de acontecimento, né? A notícia é talvez algo que eu estou deduzindo, né? Então ou às vezes não é nada, né? A pessoa foi ao shopping e virou notícia. Então, isso faz com que, né, vá ao encontro disso. Ou seja, quando eu estou lá, né, eu sei que se eu entrar no meu celular agora, numa rede social ou, né, numa plataforma de notícias, e se eu dar lá atualizar, rapidamente eu vou receber algo novo. Então, vai criando em você esse senso de, não, alguma coisa está acontecendo que eu estou perdendo, né? Então, assim, todo mundo está sabendo de algo que eu não sei. Então, isso também vai, né, ajudando nessa questão do quanto mais ansioso eu fico, né? Então, eu não vivo agora, eu fico esperando qual é o próximo, né? O próximo scrolling, que eu vou lá ficar rodando a tela, né? E se a gente tem vários, né? Se for para o jogo, né? Jogos eletrônicos, se a gente for para as redes, quanto eu vou ficar esperando pelo alguém curtir, quando eu posto uma foto, quanto tempo eu fico esperando até alguém fazer um comentário. Então, tudo isso vai colocando você nessa espera, né? Coisa que antes não, né? O tempo da espera era muito maior. Agora ele tem essa ideia da urgência. Ou você, né? Se você deixou de fazer alguma coisa, de repente, né, já vem um aviso, olha, você perdeu. Né? Começaram também a perceber que se você ficou muito tempo, ele manda um aviso, né? As notificações, se você não as tirar, elas vão dizer, você perdeu tantos stories, você, né, tanto pessoa, né, seu amigo postou e você não viu. Ou seja, é para te engajar, né? Para que você fique mais ansioso e fale, nossa, como é que eu perdi isso? Aí a ansiedade, tinha falado também anteriormente, a depressão aumenta com o uso de telas também. A gente tem a insônia, a gente tem a falta de paciência, vai acarretando, né? Uma escadinha de problema. Isso, e a gente tem inclusive problemas na questão na saúde física, né? Então a gente tem aumento, né, de lesões, então às vezes a pessoa tá, né, com muita dor, às vezes é no pulso, a forma de segurar o celular, né? Normalmente o pescoço, que fica com aquela, né, o pescoço rígido, que você fica segurando e olhando para o celular, né? O movimento, né, do dedão, que fica lá, né? Fica lá o polegar rodando para cima. Então você tem vários fatores assim, né? Dentro aí, tanto da saúde física, da saúde mental, que vão tendo, né, diferentes consequências e que são poucos falados, porque também senão a gente, né, tem que falar aqui que é bastante importante, né? Essa ferramenta, ela é fundamental para a gente a partir de agora, né? Assim, ela trouxe várias possibilidades, né, de registro, de comunicação. A gente está falando dos problemas, né? Nós não estamos demonizando, né? Então agora ninguém vai ter mais celular. Não, todo mundo vai ter celular. A grande questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Então, quanto você vai, né, deixar que ele não ultrapasse a esfera da utilidade, porque ele não é um brinquedo, ele não é entretenimento, ele não é um lazer,
né? Lazer eu faço, né? Quando eu saio da minha casa, quando, né, eu vou ao cinema, quando eu vou fazer um esporte, isso é lazer, né? Não ficar com o celular na mão, jogando um jogo, isso não é lazer, né? Pode ser um passatempo, mas não é um lazer. Porque aí entra um outro problema, né? Que é o isolamento, entra a questão social, que acaba prejudicando tudo também. Exatamente, ou seja, o que a gente também tem é isso, né? Aconteceu bastante. Eu me lembro que eu tive um paciente logo após a pandemia, que a questão era essa, ele não queria voltar para a vida, ele queria ficar só no celular, né? No caso do computador, e porque não queria mais fazer, nem não queria mais ter interação. Porque é isso, a grande, né, quando a gente pensa aí no WhatsApp, a pessoa não quer mais falar, ela para de responder, né? Então, você não precisa lidar com o silêncio do outro, sim, né? No cara a cara. Você não precisa lidar com, às vezes a pessoa vai dizer uma coisa que você não quer ouvir. Então, por isso, a preferência é por algo que você acha que você controla, né? Então, eu só vou responder, né? Eu já tive casos, né, de até um depoimento, que é isso, eu mandei uma mensagem, né, saí correndo, desliguei o celular para não ver o que a pessoa ia responder. Isso, mas se tivesse cara a cara, como é que ia ser? Né? Você ia... Então, essa, como é que você faz o diálogo, como é que você entende, né, a entonação do outro, que também você perde no celular, né? Então, eu vejo muitas vezes problemas de comunicação, né? Alguém lê, também vai ter isso, né? Eu leio a mensagem conforme aquilo que eu estou sentindo, que o que a pessoa quis dizer, né, é algo que eu vou atribuir sentido. Então, aí a pessoa ouve, né, a mensagem de voz, ela resolve. Ela ouve na velocidade 2. Qual a entonação da velocidade 2? Né? Então, nós temos uma camada de fatores, né, que vai fazendo uma alteração significativa na nossa qualidade de vida. Né? Você falou aí velocidade 2, né? Hoje a gente escuta áudio na velocidade 2. Muitos vídeos também a gente começa a acelerar. Os vídeos já são curtos e a gente ainda acelera, né? O que isso pode acarretar, fora tudo isso que a gente está falando, né? O que está acontecendo? Por que a gente está tão sem paciência até para ficar usando a tela que a gente já está viciado? Isso, na verdade, isso acarreta principalmente, né, um grande problema de atenção. Então, a gente tem aí, né, muita gente com um grande problema de atenção, né? A gente vai falar diferente do déficit de atenção, que algumas, né, que a gente tem laudos e tudo mais, mas a gente está falando de algo causado pelo excesso, não é? Exatamente desse estímulo rápido, ou seja, quanto mais rápido, né? Se não for rápido, eu não tenho paciência para ouvir. E o que mais temos é isso, a gente tem pouquíssima capacidade de escuta, de fato, né? Então, quando você vai ouvir, você vai conseguir atenção por 10 minutos, por 15 minutos, né? Hoje, muita gente não consegue ir ao cinema sem olhar no celular, né? Você tem que, agora, né, o cinema, o teatro, tem que pedir para as pessoas, por favor, não liguem os seus celulares, não abram os celulares, porque é isso, não consigo ver, né, direto, ficar por 1h30 prestando atenção em algo, porque eu aprendi, né, então acho que a grande questão é essa, quando eu recebo vários estímulos e eu vou respondendo a eles assim, né, eu curto, eu compartilho, isso vai se tornando um hábito. Então, acho que a grande, né, quem produz as redes aí percebeu que se eu formar o hábito desse senso de urgência, você vai ficar sempre procurando coisa nova, né? Ou que você está perdendo alguma coisa. Se você formar o hábito de velocidade, pronto, você vai ficar horas vendo, né, vídeos no TikTok, por exemplo.
que hoje em dia as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, né? Fazendo mais atividade física. Mas quando você vai numa academia, por exemplo, ao invés de estar fazendo exercício, a pessoa está lá no aparelho mexendo no celular. E às vezes é isso, né? Até eu já ouvi, né, relatos, queixas, às vezes de paciente, que é isso, né? Você tem 1 hora para treinar e você chega lá, o aparelho está ocupado por alguém que está usando o celular, ou seja, de novo, né? É um voltar-se para o seu, né? Ou seja, eu não olho para o outro, né? Então veja que é um isolamento mesmo num lugar cheio de gente, né? Porque se eu não presto atenção que tem mais gente precisando usar, eu não presto porque essa é outra questão sobre o celular, né? E a gente está dentro de um tempo diferente. Então, é algo muito significativo como ele vai te alienar do tempo externo, né? Então, assim, ninguém fica no celular olhando o relógio. Então, fico no celular vendo vídeo e também no primeiro vídeo eu talvez prestei atenção que ele tinha, né, 30 segundos, 1 segundo, às vezes você vai olhar quanto tempo tem. Mas depois você perde tempo, você já se perdeu naquilo porque você entrou, se alienou ali, né? Então, isso significa que o tempo lá fora... Então, por exemplo, pessoas que usam aqueles timers, né, que tem no TikTok, tem no Instagram, para você limitar, então vou colocar 30 minutos. A pessoa nem percebeu e já chegaram os 30 minutos e ela entende assim, não, mas então ela vai, porque ela pode desativar. Ou seja, é um outro tempo, né? Nossa, quando a gente fala dessa dependência digital, é algo que atinge todas as faixas etárias? Criança, adolescente, adulto e idoso? Você vê isso no mesmo nível? O que a gente tem, na verdade, assim, criança e adolescente, a gente tem um problema maior, porque ambos estão em fase de desenvolvimento, né? Então, o adolescente aí, como ele está, né, com a sua formação, né, da maturidade, do seu córtex pré-frontal, a gente tem um problema maior, que é estabelecer esse hábito neste momento, vai ser mais difícil de tirar. Aí nós temos os adultos e temos os idosos, que na teoria, né, teriam o autocontrole, teriam a autorregulação, mas que também estão sendo capturados, né? E aí, só que dentro disso, acaba que o que a gente tem são outros riscos para esse grupo, né? Para os adultos e para os idosos. Então, os idosos, a gente tem essa questão de entrar nesses vídeos e ali ficar. Temos o fato de caírem em golpes, né? Os adultos, a gente tem os fatores também relacionados aos jogos, né? Aos jogos digitais, a busca também por um companheiro, uma companheira, que também acaba virando algo, né, relacionado aos golpes. Ou seja, a gente tem outros tipos de problema, né? A gente não tem exatamente nos adultos pessoas que a gente indicou, você está, né, de fato com sérios problemas para o uso do celular. A gente tem pessoas com uso problemático, ou seja, um uso exagerado, que a gente tem visto até causando isso que eu falei, não é? Que é problemas de relacionamento, principalmente, às vezes chegando até a uma separação, porque as pessoas não se falam mais, né? E é uma cena comum para qualquer pessoa ir a um restaurante e ver casais que não se falam e ambos estão cada um no seu celular, conversando com outras pessoas, né? Vendo as suas redes sociais, ou seja, não há aquele, né, contato que se esperaria, né, para duas pessoas que estão uma frente à outra. E você aí de casa, hein? Como é que anda o seu uso aí da internet, do celular, computador? Tem ficado muito tempo nas telas? Conta pra gente, manda um WhatsApp para esse número que tá aparecendo agora no seu vídeo, pra gente saber também, né, como é que tá aí na sua casa, sua relação com as pessoas, tá sendo mais pessoalmente ou
pela tela aqui, hein? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, só que eu preciso chamar um intervalo. É coisa rápida, bebe água, vai ao banheiro que a gente volta rapidinho para falar sobre essa dependência digital e muito mais. Então não saia daí. Educação em debate. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Educação em debate. De volta com o nosso Educação em Debate especial e a gente está falando um pouquinho sobre saúde mental e o uso de telas, né? Essa dependência digital que a gente tem visto crescer a cada dia. E já que está crescendo, eu quero saber de você, Gláucia. Já virou uma preocupação de saúde pública, essa dependência pelas telas que a gente tem hoje? Principalmente, como eu falei antes, né? Principalmente de crianças e adolescentes, sim. Tanto é que nós tivemos aí há 3 semanas, né, que foi votado o ECA Digital. Então ele entra a partir do ano que vem em vigor, né, como lei. Então tem vários fatores aí que vão alterar bastante o uso da tela por crianças e adolescentes, né? A gente tem como questão de saúde pública hoje uma grande preocupação com o endividamento, principalmente da população adulta, o uso dos jogos eletrônicos, né? Principalmente jogos de azar, né? E com a regulamentação das bets, a gente também teve um acesso, né? Um maior número aí de pessoas procurando ajuda contra o vício dentro da saúde pública, por conta principalmente, né, do endividamento causado por isso. Então a gente tem sim uma grande preocupação geral, né, porque o celular facilitou o acesso, né? Então o acesso hoje, uma pessoa viciada em jogos, por exemplo, ela está sentada no sofá dela, né? Então ela não precisa mais sair de casa, ela não precisa procurar um lugar para jogar. Ela simplesmente pega o celular e joga, né? Se ela está assistindo a um jogo, ela recebe inúmeros, voltando aos estímulos, né? Inúmeros estímulos para que ela faça uma aposta. Gláucia, a gente fala muito de tempo, né, no uso de telas, né? A gente citou anteriormente que o brasileiro aí fica uma média de 9 horas e 13 minutos por dia aí usando essas telas. O que preocupa é essa quantidade de horas ou é o conteúdo que a pessoa está vendo? Na verdade, assim, o tempo preocupa, mas o que ela vê é a soma, né? Eu acho que a soma, o conteúdo é bastante preocupante. Tanto é que o ano passado a gente teve aí, né, como palavra escolhida aí pela Cambridge, a Brain Rot, que é exatamente o quanto esse conteúdo, né, nocivo que você pode receber pode afetar, né? Ou seja, eles usaram uma forma de dizer um apodrecimento do cérebro, porque você acaba recebendo só conteúdos que não auxiliam no seu crescimento, muito pelo contrário, né? Então é muito importante que o conteúdo, né, a gente está vendo alguns países agora tentando regulamentar as pessoas que falam nas redes, porque é muito simples você, né, abrir uma conta numa determinada rede social e passar a dizer que você é especialista no que quiser sem nenhum tipo de comprovação. Então o que a gente está vendo é um movimento para uma certa regulamentação, porque o que a gente tem de conteúdo, né, até ontem saiu uma matéria bastante importante aí sobre médicos, né? E o Conselho Federal de Medicina aí vai atuar, médicos que são anti-vacina e que disseminam informações incorretas de pesquisas que não são conclusivas, ou seja, a gente tem, né, muito conteúdo nocivo rodando por aí, né? Esses dias mesmo uma paciente se inscreveu numa determinada rede,
ela não curtiu nada, ela só fez inscrição, entrou e passou a receber um monte de conteúdo pornográfico. Sem ela ter curtido, e até ela veio me falar, eu fiquei assustada porque eu não fiz nada, eu só entrei. Ou seja, né, o Jornal Estado de São Paulo também fez outro dia uma pesquisa, eles criaram 5 perfis de idades diferentes entre meninos e meninas para verificar os conteúdos que são recebidos, né? Então, assim, o que a gente tem aí é muito conteúdo que vai alimentando exatamente tudo aquilo que a gente está tentando modificar, né, na sociedade. Então, a gente tem esse problema da pornografia, a gente tem as questões relacionadas à identidade de gênero, a gente tem questões relacionadas, né, às ações antirracistas, e os conteúdos vêm exatamente contrários a isso. Então, o tempo de tela é preciso sim ser verificado, porque eu também, se eu passo 9 horas, o que eu fiquei fazendo 9 horas? Né? Quanto conteúdo, ou seja, se essa minha paciente entrou e recebeu algo em minutos, imagine em 9 horas o que você recebe, né? E os homens ou as mulheres são mais afetados pelo mundo digital? Tem isso ou já está igual? Na verdade, tem diferenças em conteúdo, né, e no que eles acessam as redes. Né? Então, como eu falei aí nessa pesquisa do Estado, ele fez exatamente isso, perfis de meninas e meninos, e as meninas, né, em determinadas redes recebem muito conteúdo relacionado à estética. Então, vai de skincare a formas de você parecer mais magro, né? Então, a como fazer uma maquiagem. Então, a gente também está vendo, né? Não sei se voltar ou se manter a cultura da magreza por meio das redes, e isso sendo lançado diretamente, diariamente para as meninas nas redes, e os meninos, né? Recebendo bastante. A pesquisa do Estadão mostrava que os meninos recebiam não só conteúdo que indicaria pornografia, mas muito conteúdo violento. Então, né, de crimes contra animais, por exemplo. Ah, mas isso tudo é para estar na rede? Não é para estar na rede, né? Porque é crime, inclusive. Porém, até que isso seja retirado, houve já milhares de visualizações, né? Glaucia, diante de tudo isso que a gente está falando até agora, a gente consegue escolher, ou esse mundo da internet já dominou a gente? Como que tá a situação? Dá para sair disso? A situação é você, né, primeiro, começar a entender como funciona, né? Como eu contei dessa paciente aí, ou seja, a gente tem que estranhar, né? A gente já tem percebido algumas pessoas, parece que me ouviu, né? Tem gente que fala, eu falei uma coisa e apareceu lá, né? As pessoas falam isso, né? Porque de fato ouviu, né? As autorizações que a gente vai dando sem saber direito também fazem isso. Então, esse estranhar, né? Quando você passa a receber conteúdos pelos quais você não buscou, né? Se você tem filhos, né? Ou crianças aí em idade escolar e tudo mais, é necessário, assim, obrigatório que você acompanhe qual é o conteúdo, né? Então, principalmente conteúdos de influenciadores, porque, né, hoje pertencer a grupos, né, principalmente os jovens, os adolescentes, pertencer é seguir influenciadores e seguir esses influenciadores nos hábitos que eles querem instalar em vocês, né? Então, recentemente teve aí uma determinada influência que estava vendendo pirulito. Eu não sei, eu não guardei quantos milhares de pirulitos foram vendidos em não sei quanto tempo. Então, passou a ser identitário, né? Então, acho que isso é que os pais, né? Vocês pais precisam, e os professores precisam notar, né? Que hábitos são esses que vêm sendo instalados, né? Por algo que você não domina. Então, acho que sim, tem como reverter?
tem como desacelerar. Então, acho que, né, então buscar situações. Eu sempre indico para as famílias que me procuram, você tem que ter combinados aí da família sem, né, então assim, celular não vai para mesa, celular não vai para cama, sabe? Porque são momentos que você precisa garantir 0 telas, né? Inclusive os adultos. Para quem já está nesse vício, já está aí meio que dominado pelo mundo digital, né? Tem como fazer um detox, tem como ir diminuindo, né? Você disse anteriormente que quando tira alguns dos sintomas é aquela irritabilidade, né? A pessoa fica nervosa, falta de paciência. Tem como ir aos poucos diminuindo esse uso de telas? Eu acho que a primeira questão é você colocar, né, um objetivo aí de quanto você vai diminuir. Acho que você colocar essa meta para, vou ficar hoje meia hora, 1 hora. Que atividade você vai fazer sem o celular? Que atividade você vai poder ficar, né, sair? Porque a gente vê hoje as pessoas andando com o cachorro até, né, você vê lá, o cachorro tá esperando e a pessoa digitando e o cachorro lá do lado, quer dizer, quem foi passear, né? E assim, é uma questão, essa pessoa precisa não só, né, olhar para o tempo, mas saber o que não tá bom na vida real que ela tá indo buscar ali, né? Ou seja, porque quando a gente vai para o digital, a gente está querendo se isolar do quê? Esse vício digital, né? Essa busca por esse mundo virtual significa que algo da nossa vida, a real, tá com algum problema, precisa de algum ajuste? O que você percebe? Não, na verdade, eu preciso dar uma fugida dela, né? Assim, eu quero fugir dela um pouco, né? Ou seja, quando eu entro na tela, eu entro num mundo fora de mim. Ou seja, eu vou me alienar de mim, ou seja, eu não vou entrar na tela para me conhecer, para saber sobre mim. Eu vou olhar a sua vida, eu vou olhar a vida do outro, ou seja, a tendência é que eu saia de lá pior, porque eu começo a comparar, né? Na época de férias, todo mundo viajou, menos eu viajei, né? Tá todo mundo no tal show, menos eu não tô no show, ou seja, você passa a viver uma vida que não é sua, né? Como se você fosse um espectador e a sua vida. Então a grande questão é, né, por que você não está olhando para você? O que está na sua vida que está tão, né, chato, que precisa acelerar, né, em 2 para que a vida seja legal, porque você precisa receber tantos estímulos. Então acho que essa é a grande questão, né? Por que você está olhando para fora? A gente sabe que, né, olhar para si, se autoconhecer não é fácil. Mas adiar, ficar gastando tempo, né, da vida aí de 9 horas por dia, 6 horas por dia na tela. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala nesse tempo, não envolve nem estudo nem trabalho, tá? A gente está falando do tempo que as pessoas usam para isso mesmo, para esse chamado, né, entretenimento, né, passar horas aí. Então, é sim um indicador de que você não está olhando para você. Isso, né? Você está olhando para o outro. E aí, quando volta, como é que eu mexo na minha vida? Melhor ir lá olhar, melhor ir ver a do outro, né? Diante disso, uma terapia ajuda? Tem casos que precisa de medicamento? A terapia ajuda muito, né? Porque primeiro ela vai fazer exatamente essa pergunta, né? O que é que você está buscando, né? Onde está você em tudo isso? Então, acho que essa é uma grande questão, né? A gente precisa de propósitos, né? E a propósito não pode ser, né, comprar o pirulito XY, né? Não pode ser... E eu tô falando não pode, mas podia ser não deve, né? Isso... Agora, além da terapia, é claro, se a gente tiver, né, os transtornos de ansiedade, que normalmente as coisas se somam, né? Então, às vezes chegam pacientes com diagnóstico, né, de transtornos de ansiedade, que foram acentuados pelo uso das redes, e aí sim, essas pessoas precisam ser medicadas,
não é? A gente tem as pessoas com os transtornos de vício, né, em pornografia, né? A gente tem aí um problema seríssimo também de desenvolvimento da sexualidade, principalmente dos meninos, por conta do vício em pornografia, né? Porque eles recebem muita pornografia, eles consomem e depois não conseguem fazer vínculos afetivos na vida adulta, né? Vínculos saudáveis. Então, a gente precisa, sim, aí entrar com medicamento para que aquele comportamento que foi colocado como um hábito, né? Lembra que eu falei lá da formação do hábito? Precisa ajudá-lo, né, a se regular. Né? Então, assim, não é que a pessoa vai tomar remédio para a vida toda, mas ela vai precisar de um tempo para ajustar, né, a rota e voltar aí, né, para ter uma qualidade de vida, né? E além disso, o que também a gente indica muito é hoje, né, ter uma atividade, um esporte, né, ter uma atividade prazerosa que não seja na tela. Dormir também, a gente sempre fala, né? Fica longe do celular. É importante, são coisas assim que a gente já sabe, todo mundo sabe, mas precisa começar a colocar em prática, se policiar para isso, olha, se limitar, eu vou ficar no celular, por exemplo, rede social, meia hora por dia, desliga, tira de perto. Isso. Alguma dica assim para dar uma ajudinha? Todas as ferramentas aí, né? Então, assim, o celular tem lá o bem-estar digital, seja ele qual for. Então, né, nas configurações você acha o bem-estar digital, aí você tem o próprio controle, aí para quem tem filho tem os controles, né, o controle parental do tempo. Então, você pode colocar, né, se você está percebendo, isso é muito importante, né? Isso a gente usa para qualquer comportamento aí, né, que pode se transformar num vício. Se você percebe que não consegue se regular sozinho, né, você precisa de uma ajuda externa. Então, que use a ferramenta para isso. O celular é uma ferramenta. Então, busca lá o bem-estar digital e coloca o tempo. Além disso, cada rede social tem o seu regulador de tempo. Então, você também pode fazer isso e deve, porque aí você começa a perceber quanto tempo você ficou ali dentro, né? E se de fato era necessário. Para dormir, né, a indicação é que você se desligue das telas pelo menos 1 hora antes, principalmente pessoas que já têm dificuldade de dormir, porque, né, o estímulo, a luz, apesar de, né, ele oferecer aquilo, aspas, né, o conforto visual, a luz também incide e pode atrapalhar o seu sono. Então, o ideal é não levar o celular nem para a mesa, para as refeições, e nem para a cama, né? O celular deveria ser colocado, tanto é que hoje há várias pessoas que têm dito que vão voltar para o despertador, seja ele digital, né? Para não usar mais, porque muita gente usa o celular como, né, para o despertar. Então, algumas pessoas dizem, né, vou voltar com o despertador do lado da cama digital para não usar mais o celular, porque o que acontece é isso. Se você deixa do lado da cama como, né, despertador, normalmente é isso. Você pega antes de abrir, né, abrir o olho, né, ver o entorno, você já enquadra e coloca e já vai olhar ou uma rede ou uma notícia. Nem começou o dia e você já está ali. Legal, se você está dando aí dicas, né, para a população em geral, mas eu quero aproveitar a sua presença também e pegar algumas orientações para quem é educador, porque a gente teve a lei proibindo, né, a gente até citou aqui já no Educação em Debate, proibindo o uso de celular nas escolas. Gerou muito problema também com crianças, estudantes que são dependentes disso. Na escola, para os educadores que convivem com criança, com adolescente, que sinal que ele deve ficar alerta? O principal sinal é tentar burlar a lei, que muitos tentam, né? Isso é assim, em cada sala você deve ter duas tentativas, né? Então, e outra coisa importante é a informação. Acho que o grande papel do professor é trazer, né, não todos os dados que a gente falou aqui, mas alguns deles para que eles saibam, né,
Eu já vi numa palestra que eu dei, né, alunos dizendo: nossa, eu não sabia disso. Eu não imaginava que era desse jeito. Né? Então, assim, a gente pensa que os alunos sabem, mas eles não sabem. Então, também é uma falsa ideia de que os alunos, né, crianças e adolescentes, sabem usar a tecnologia. Eles sabem usar as redes, acessar, entrar, mas eles não sabem dar comandos. Se você te der um computador, eles não sabem o básico de computador, né, de computação. O Windows, copiar, é algo que não, porque ele não foi aprendido. E esse também é um grande erro de achar que porque eles dominam o celular, eles dominam a tecnologia, né? E eles dominam algumas coisas do celular que estão vinculadas a isso, aos pequenos vídeos, né? Aos vídeos curtos, ao YouTube, mas a grande, né? Tudo aquilo que a tecnologia poderia oferecer, né? No caso, o computador ou o celular, eles não dominam. Então, o grande trabalho da escola é trazer informação, ou seja, eles precisam ajudar, não é? No que a gente está chamando hoje da educação digital, né? Da cidadania digital, porque também há algo importante que é achar que é porque digital não existe. Existe dentro daquele universo. Então eu também tenho que aprender como eu uso, não é? Quando é que eu estou incorrendo em alguma coisa ilegal, como é que eu denuncio, então eu recebi alguma coisa, né, indevida, eu sofri uma ameaça, quem eu procuro. Então a escola, se ela não falar sobre isso, quem vai falar? Então a gente precisa de uma escola, né, de professores que estejam atentos. Às vezes a gente vê uma criança que começa, né, a entristecer, que começa a ficar com um corpo, eu falo com sintomas, principalmente na adolescência, o corpo se fecha, se veste de roupa e você, às vezes, né, a pessoa está passando por um transtorno alimentar e começa a se esconder. E a gente tem grupos, né, em essas plataformas aí ou de Discord ou de Telegram, que passam, né, como ser tal coisa, como, né, ou seja, as crianças precisam saber que elas correm riscos. Então, e quem vai informar? A gente precisa muito de uma educação que esteja atenta aos riscos, né? E acho que esse é o grande papel do professor, olhar e identificar. Eu percebi que está agitado, não consegue sentar, porque hoje tem crianças que estão lá no primeiro ano, não sentam. Aí você vai descobrir e vai dormir 3 horas da manhã, ninguém viu que ele ficou com o celular a noite toda. Então, assim, é um olhar, né, de observação cuidadoso, de perceber. Tem mudança corporal, tem mudança de comportamento. As crianças não param, né? Mas ela está além do que? Então, provavelmente ela é uma criança que só joga quando está em casa. Então, a gente tem que ter esse olhar e aí, né, alertar os pais e tudo mais. Então, é um trabalho contínuo. Apesar do celular não estar lá, as consequências estão todas lá. Precisa de informação e, nesse momento, os pais também são fundamentais, né? É um trabalho em conjunto. Sim. Os pais também, como aquilo que eu falei, eles acreditam que os filhos sabem mais que eles acabam se colocando no lugar, né, secundário. Mas não, eles têm que estar na linha de frente, porque, né, eles são os responsáveis, né, pela qualidade de vida, pela educação. Então, assim, eles também, né, devem buscar informações, e se a escola conseguir proporcionar também essa informação para os pais, será fundamental. Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente ainda tem muito conteúdo, porque esse é um assunto que rende e que interessa geral, né? Por isso eu quero deixar o convite
para você participar outras vezes, não só do Educação em Debate, mas de outros programas que a gente tem aqui na Educa TV, porque o nosso objetivo é sempre esse, né? Levar informação de qualidade para quem assiste a nossa internet, a nossa rede social, a gente aqui no 12.2 da TV aberta. Só que infelizmente o tempo é curto, preciso encerrar esse programa de hoje, mas muito obrigada, viu, por participar e por trazer tanta informação útil pra gente. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado um pouco, acho que o principal é isso, né? Estejam atentos, porque como a gente fica com o olho na tela, né, eu falo, o nosso olhar fica enquadrado, então a gente precisa olhar e ver, né, os sinais que indicam aí que estamos com uso excessivo. Educa TV apresenta Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.